Muito boa noite a todos, amigos. Estamos iniciando um webinar sobre manejo de risco. É um webinar que, na minha opinião, acaba sendo um dos webinars mais importantes que um trader poderia estar pensando em assistir. Haja vista que, de fato, é onde realmente se estabelece ou não o lucro de um trader. Na forma como ele lida com o risco, na forma como ele define quanto que ele vai estar aportando nas suas operações, na forma em que ele define como estarão sendo conduzidas as suas operações. A tela aí atrás mostra basicamente um piloto de F-22 Raptor fazendo um briefing com o seu instrutor. E este momento do briefing, do plano de voo, é o momento mais importante para um piloto. O mesmo acaba acontecendo especificamente com um trader. Ou seja, o briefing pré-voo, no caso para o trader, é o manejo de risco. E é por isso que nós vamos falar sobre isso neste dia. Eu já gostaria, inclusive, de ter abordado esse tema anteriormente com vocês. Haja vista, como eu mencionei, que eu considero esse o tema mais importante do mercado. Muito bem. Na verdade, eu não gosto de falar a palavra manejo de risco, porque quando tu fala na palavra manejo de risco, instantaneamente as pessoas não querem nem mais ouvir falar de nenhuma outra palavra que você venha pronunciar, porque elas têm pavor da palavra risco, porque elas não gostam da palavra risco, obviamente, e elas muito menos gostam de manejo, porque elas não gostam de se conter, elas gostam realmente de atacar de forma agressiva e impulsiva o mercado de maneira desordenada. Então, quando tu fala em manejo de risco, tu perde metade da atenção das pessoas. Então, eu prefiro falar em controle de força. Por que controle de força? Imagine que vocês são uma pessoa que vai dar um soco em um boneco de plástico para fazer um treinamento do seu boxe. Muito bem. Se vocês derem com toda a força possível, sem medirem a força com que você dando no soco, uma boa probabilidade de vocês quebrarem a mão. Se vocês souberem se vocês derem só um soquinho, vocês não conseguiram treinar absolutamente nada. Então, de fato, a gente precisa saber dosar qual é a intensidade da força com que nós estaremos dando o nosso golpe, para que nós consigamos ter a melhor efetividade daquilo que está sendo feito. E essa é a função do manejo de risco. Quando a gente fala de força de golpe, a gente tem que ter em mente que boa parte do mercado e da nossa atividade de mercado é saber lidar com o risco. A questão é que as pessoas acreditam, existem alguns conceitos equivocados a respeito de risco, e um desses conceitos é de que o risco está diretamente relacionado, de uma forma linear, com o lucro. Então, a maior parte das pessoas pensa que quanto mais risco, mais lucro. Bom, existe uma relação realmente entre o risco e entre o lucro, mas o fato é que essa não é uma relação linear. Pelo contrário, essa é uma relação completamente não linear. Muitas vezes, nós aumentando um pouquinho o risco, disparamos em muito o nosso lucro. E muitas vezes nós estamos correndo mais risco do que seria necessário para obter o mesmo lucro. Então, isso são aspectos muito interessantes quando se fala de manejo de risco, tá? E que a maior parte das pessoas acaba não conversando muito sobre isso. Tá? O som está picado ainda. Dá uma olhada aí que o pessoal está com dor. Vê se vocês estão ouvindo melhor. Vamos ver, pessoal, vocês estão ouvindo um pouquinho melhor agora? Agora o som melhorou. Beleza.
Muito bem. Então, assim, não vai existir uma relação linear entre o risco e a quantidade de ganho que pode ser oferido. Outra característica extremamente importante que nós temos que ter em mente sempre é que o movimento dos preços não é algo racional. Nós temos que partir do pressuposto que o movimento dos preços é algo completamente irracional. Porque se nós partirmos deste pressuposto, então automaticamente nós estaremos sempre trabalhando com aquilo que eu digo da maneira mais conservadora, mas ao mesmo tempo colocando as nossas operações com a força necessária para estar ganhando dinheiro também. Tá? Devemos partir sempre do pior cenário possível, e se o pior cenário possível for aceitável para nós, então nós teremos realmente um modelo que será interessante para ser operado. Tá? Essa última frase é uma frase interessante. Se você opera mercados com potenciais ilimitados de ganho, inexoravelmente encontrará os potenciais ilimitados de perda. Porque quando se fala no potencial ilimitado de ganho, tu tens a contraparte, que é o potencial ilimitado de perda. Tá? Nós vamos depois falar um pouquinho mais sobre isso, porque esse é um aspecto importante de perda e lucro. Agora, eu vejo muita gente falando, porque eu quero arriscar no máximo 2% do meu capital por trade, ou 1% do capital por trade, ou eu quero limitar ao máximo possível minhas perdas. Não vejo nenhum equívoco nisso. O trader é uma criatura absolutamente covarde. Eu, enquanto trader, sou um sujeito extremamente covarde. Só que eu tenho que entender que quando eu limito a minha perda, eu estou automaticamente limitando o meu potencial lucro. Então, e aqui reside, na minha opinião, a parte mais difícil da atividade de ser um trader, que é localizar qual é a dose ideal de limitação da perda e do lucro, obviamente, para cada pessoa. Para algumas pessoas pode ser um drawdown de 20%, para outras pessoas pode ser de 30%, para outras pessoas pode ser de 70%, ou até 80%. Então, e aqui reside realmente um aspecto interessante, nós temos como calcular qual é a dose ideal de perda tolerável para se potencializar os ganhos? Sim, nós temos. Isso se chama Optimal F, tá? Que nós vamos estar abordando no dia de hoje. Tá? Optimal F, basicamente, é uma das coisas mais importantes para a identificação de qual é a dose ideal de capital que deveria estar sendo operado. Tá? Temos já uma pergunta do participante Pedro, mas acho que ele está se adiantando um pouquinho. Está uma boa noite. Considerando que aceitemos postulados de teorias matemáticas de probabilidade, considerando que adotamos a linha de trades objetivos e usamos uma manejo de risco do tipo Kelly, por exemplo, em 30% do seu capital de trade, por que não seguir plenamente as alavancagens que o modelo Kelly postula? Por que ser conservador e não seguir o modelo como postulam muitos? É uma questão emocional? Calma, Pedro, tu está indo um pouquinho adiante do tema. Quando eu chegar nesse momento, eu vou te responder isso daí, tá? Vejamos que o manejo de risco vai ser algo completamente relacionado com o tamanho da sua conta. Existem vários tipos de manejo de risco. O manejo de risco clássico, que é aquele que utiliza 2% de risco por operação. O manejo de risco martingale, o manejo de risco sem martingale, o manejo de risco anti-martingale. Todos esses manejos de risco serão conversados hoje. Tá? Agora, uma coisa é certa, nós não temos como saber se o próximo trade vai terminar no lucro ou não. A gente não tem como saber disso. Agora, a gente tem como saber, nós não temos nem como controlar se ele vai terminar no lucro ou não. O que a gente pode controlar é quanto de capital será entrado no próximo trade. Isso nós podemos controlar e é este aspecto que é o aspecto mais inteligente dos traders que ganham dinheiro consistentemente. Identificar quando que eles têm que carregar a mão forte, identificar quando que eles têm que carregar a mão fraca. Quais são os períodos que dá para trabalhar mais pesado, quais são os períodos que tem que trabalhar um pouquinho mais leve. Existe um conceito muito importante que é o conceito de dependência zero, que é o seguinte: o resultado de um trade não implica no resultado do próximo trade. Exemplo, eu posso estar operando através de um sistema operacional que tenha 60% de acerto, e eu errei o último trade,
não significa que existe uma chance maior do próximo trade terminar no lucro. Eu posso estar com 8 trades consecutivos em queda e isso não significa, em prejuízo, e isso não significa que o próximo trade necessariamente vai ser de lucro. Existe uma independência do resultado de um trade com o trade anterior. Seria mais ou menos como eu jogar uma moeda para cima e eu conseguir tirar 10 caras seguidas e consecutivas. A 11ª vez que eu for jogar a moeda para cima, eu não terei uma chance maior de dar uma coroa. Eu continuarei tendo 50% de chance de dar coroa. Isso as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Elas acreditam que depois de ter jogado 10 caras para cima, o mais provável é que a 11ª vez que tu jogue a moeda, tu venha com uma coroa. Não é isso que acaba acontecendo. Tu vai ter 50% de chance para que isso aconteça. E agora vem o ponto mais interessante de todo. Todo sistema operacional terá um ponto ótimo de alocação de capital. Esse ponto ótimo de alocação de capital, quanto capital deve estar sendo alocado no trade ou no próprio sistema em si, ele recebe o nome de Optimal F. O Optimal F, então, é uma dose, digamos assim, de capital que tem a maior capacidade, então, de produzir a rentabilidade maior esperada. Tá? Nós vamos hoje mostrar para vocês como é feito, basicamente, o cálculo do Optimal F e para que vocês possam identificar qual seria a dose mais apropriada para o sistema de vocês. Lembrando de uma coisa que é muito importante. Quando você trabalha com um sistema que é um sistema subjetivo, quando você trabalha com um sistema subjetivo de operar, automaticamente você terá uma maior dificuldade de cálculo de quanto dinheiro deverá estar sendo aportado no trade, porque você não tem as seguintes estatísticas: percentual de acerto, percentual de falha, nível de acerto, nível de falha, média de ganho por trade que deu certo, média de perda por trade que deu errado. Essas importantes ferramentas de diagnóstico do teu sistema, elas realmente não estão presentes quando você trabalha com um sistema subjetivo, a não ser que você tenha conseguido anotar todas as suas operações no passado e com isso tenha conseguido efetivamente estar localizando a forma que você vem operando nos meses anteriores. Mas isso é muito complicado de ser feito, a maior parte das pessoas não tem esse tipo de anotação e acaba então realmente não conseguindo ter esses dados, que são dados muito importantes para o cálculo do manejo de risco em si. Aqui então vocês conseguem ver o que seria a ideia e o conceito de Optimal F, basicamente. 20 sequências, 20 trades, onde cada trade que eu termino eu consigo receber 2 e cada trade que eu perco 1. A gente consegue com essas informações, ou seja, qual foi a quantidade de amostragem que a gente fez, qual foi a nossa média de ganho por trade que deu certo, média de perda por trade que deu errado, qual seria aquela dose de capital que conseguiria o maior Total Wealth Return. O que seria Total Wealth Return? Seria retorno de riqueza total, ou seja, um maior ganho de capital que poderia ser obtido. Então aqui nós temos basicamente que para esse sistema o melhor, o ponto ótimo, o Optimal F, seria uma dose de 0,25. O que é uma dose de 0,25? Bom, para um sistema como esse, então, digamos que tu tivesse 10 mil reais, você deveria estar dividindo isso por 0,25 para localizar qual seria o capital ideal que conseguiria, se ele fosse empregado, atingir o melhor retorno financeiro no sistema que está operando. Neste caso, tu teria que estar trabalhando com 40 mil reais. Tu poderia estar até mesmo alavancando em 4 vezes o teu capital para obter realmente resultados mais expressivos e ter a maior dose de retorno possível. Se tu estivesse utilizando menos que isso, por exemplo, se tu estivesse utilizando apenas metade do teu capital, isso automaticamente produziria um menor retorno de rentabilidade para ti em relação à exposição ao risco que tu estaria correndo. Seria praticamente como se estivesse correndo risco desnecessário sem ter o capital, sem ter o retorno financeiro que justificasse aquele risco de exposição.
questão toda é, como é que eu vou calcular esse optimal F? Como é que isso é feito, basicamente? Bom, basicamente, tu vai realizar um teste por iteração, em que tu começa testando uma fração de capital, que começa com 0 e vai até 1. Né? Esse F vai ser aquele fator de divisão que irá prover, então, o maior capital total final após uma série de trades que tu vai executar. Eu sei que eu estou falando algo que é um pouquinho complicado, mas a gente tem alguns softwares que fazem esse cálculo automaticamente, então isso nos salva dessa situação. Vamos lá. Digamos que no início de um trade eu tenho uma compra de R$50 com 10 e um stop gráfico em 49 com 60. Isso me dá um stop de 50 centavos por ação comprada. Esses 50 centavos de ação comprada, ele parece ser um risco aceitável para vocês? Bom, aí que está. Se eu te dissesse que tem 95% de chance de ser estopado, não parece tão aceitável, né? Então, assim, não é a distância do stop que vai nos dizer se um trade é aceitável ou não, mas sim a distância do stop multiplicada pela quantidade de ações que nós acabamos assumindo. Lembrando sempre que as compras mais leves, com pequeno capital, acabam acarretando um estresse bem menor. Tá? Muito bem. Características de um sistema. Quando a gente vai observar como nós estamos trabalhando, nós temos que ter pelo menos o que seria uma forma de avaliar a nossa maneira de entender o mercado. O que eu quero dizer com isso? Qual é o nosso percentual de acerto nas operações? Qual é a nossa média de ganho por trade que deu certo? Qual é a nossa média de perda por trade que deu errado? Qual é o nosso win-loss, que é a média de ganho dividida pela média de perda? E qual é a perda percentual máxima que nós tivemos no nosso sistema? Não importa aqui se é objetivo o modelo ou se é subjetivo o modelo, todos os traders que operam têm que ter estas 5 variáveis analisadas mensalmente. Então você teria que pegar a sua planilha de trades que fez no mês passado e teria que ver quantos trades eu fiz no mês passado, quantos deram certo, qual foi o percentual de acerto, qual foi a média de ganho que eu tive por trade que deu certo, qual foi a média de perda que eu tive por trade que deu errado, qual foi o win-loss e qual foi a perda percentual máxima. Se você não tiver isso, você está atuando dentro do mercado de uma maneira amadora, incipiente, e você não estará trabalhando o seu sistema de uma forma correta. Então, essa já é uma primeira informação que você tem que estar sempre buscando. Analisar mensalmente percentual de acerto, média de ganho por trade que deu certo, média de perda por trade que deu errado, a divisão dos dois e a perda percentual máxima. Muito bem. Existe um conceito dentro do mercado chamado de expectativa matemática, que rapidamente ele significa uma seguinte coisa. Tá? Basicamente é uma fórmula de verificar se o teu sistema ele é rentável ou não no longo prazo, se ele tem capacidade de te reproduzir lucros no futuro ou não. Tá? Como é que isso é feito? Utilizando essa fórmula que vocês estão vendo aí. É uma fórmula matemática que foi calculada por um sujeito que ganhou o Nobel de Matemática. Tá? Ele era um apostador de cassino e ao mesmo tempo trader. E ele fez então essa fórmula que ele chamou de expectativa matemática. A expectativa matemática basicamente vai levar em conta o quê? A média de ganho dividida pela média de perda vezes o percentual de acerto. Exemplo, se eu tenho um sistema que a cada ganho eu recebo 2 e a cada perda eu perco 1, se eu colocar esses dados, ganho de 2, média de ganho, e média de perda de 1, com 50% de chance de dar certo, então eu tenho uma expectativa matemática positiva de 0,5. Isso traduz que esse sistema ele é rentável, e ele pode ser rentável, e ele pode ser trabalhado com manejo de risco para te oferecer os melhores resultados possíveis. No momento que vocês fizerem o cálculo do sistema de vocês e vier uma expectativa matemática negativa, tu pode usar o sistema de risco que tu quiser, que tu não vai ter dinheiro retornando, tu vai ter prejuízo. Então, expectativas matemáticas negativas traduzem necessariamente perda de dinheiro, não importa o manejo de risco. Nós não podemos nunca operar um sistema operacional que tenha uma expectativa matemática negativa. Em um estudo muito interessante feito pelo Ralph Vince, 40 médicos, então pessoas teoricamente com um conhecimento interessante,
em um jogo com 100 trades gerados, a única variável que eles podiam mexer era no tamanho da aposta. O máximo de 50% do capital por trade. E desses 100 trades gerados, eles sabiam que 60 iriam produzir lucro e 40 iriam produzir prejuízo. Então, era um jogo de cartas marcadas. 100 trades vão produzir lucro, 40 trades vão produzir prejuízo. Tá? O jogo tinha uma expectativa de 20 cents por dólar. Ou seja, para cada dólar apostado, se o trade finalizasse no lucro, o trader receberia 1,20 dólares, se o trade desse certo. Se o trade desse errado, ele perderia $1. Bom, então um sistema que tem 60% de acerto, com uma expectativa matemática de 0,20, teria que ser um sistema que as pessoas conseguissem ganhar dinheiro. Né? Bom, o interessante é que esses 40 médicos, só 2 conseguiram lucro no final dos 100 trades. Somente 2. Por quê? Porque eles erravam a dose. Eles sabiam que eles iam acertar 60% dos trades, mas eles botaram mais dinheiro nos trades que deram errado, naqueles 40% que deram errado, e botaram menos dinheiro nos trades que deram certo. 38 deles. Eles não souberam trabalhar o sistema de manejo de risco. O Ralph Vince é, na minha opinião, a maior sumidade de manejo de risco no mundo hoje, e é extremamente importante, tá, que isso seja feito com muita atenção e seja lido os livros dele, na minha opinião. Existe uma outra maldade dentro do mercado. A maldade do mercado é a seguinte: existe uma simetria de perda. Se tu perdeu 10%, para te voltar a ter o capital inicial que tu tinha, tu tem que ganhar 11,1%. Se tu perdeu, por exemplo, 30% do teu capital, para te retornar ao capital que tu tinha original, tu tem que ganhar 42,9%. Se tu chegou a perder 50% do capital operando no mercado, para te voltar ao teu capital inicial, tu tem que ganhar 100%. Isso se chama simetria de perda. É mais ou menos como um buraco escorregadio que tu vai caindo dentro e se enfiando cada vez mais dentro daquilo. Observe como é interessante isso. Aqui. O que os senhores estarão vendo agora, basicamente, são todas as operações feitas em Arezzo, gráfico de 60 minutos, janeiro de 2012, por 6 meses seguidos, na média móvel de 9. Então esses são todos os trades que a média móvel de 9 ofereceu no gráfico de 60 minutos, de janeiro de 2012, nos primeiros 6 meses do ano passado. Ok? Muito bem. Observem que se uma pessoa trabalhou apenas na operação da compra, tá? Se uma pessoa trabalhou esse sistema iniciando com 100 mil reais, média móvel de 9, 60 minutos, tá? Trabalhando com o conceito de manejo de risco máximo de 2% por operação, aquele manejo clássico, qual foi o resultado que ele teve? Em 6 meses. Ele teve 9,30% de resultado. Esse foi o resultado que ele aferiu em 6 meses, trabalhando média móvel de 9, num gráfico de 60 minutos. Ok? Muito bem. Ele teve 26 trades, ele acertou 11, errou 15, 42% de acerto, 57% de losing trade. Isso aqui é a média móvel de 9 clássica. Erra mais do que acerta, mas tem um payoff de 2,37, ou seja, quando acerta, ganha 2,3 vezes mais do que quando perde. O drawdown máximo desse sujeito foi de 6,34. Muito bem. Se esse sujeito, ao invés de trabalhar com manejo de risco clássico de 2% de risco por operação, trabalhasse com 4%, qual teria sido a rentabilidade dele? A rentabilidade dele sobe para 15,47% e o drawdown sobe para 10,52%. São os mesmos 26 trades. É o mesmo período, mesmos trades, só o que mudou foi a quantidade de capital alocada. Se ele tivesse colocado 6% de risco no capital, ele teria tido esse mesmo modelo. Se ele tivesse apostado um bet all, essa teria sido a rentabilidade dele, 15,47%. Muito bem. Mas o que me chama mais atenção aqui, basicamente? Vamos olhar o gráfico ponto contínuo. Aqui são todos os pontos contínuos
trabalhados num gráfico semanal em 10 anos no Banco do Brasil. Esse aqui, então, são os resultados obtidos para um ponto contínuo, gráfico semanal em 10 anos no Banco do Brasil. Se a pessoa utiliza um manejo de risco de 2%, um manejo de risco clássico, tá, no gráfico semanal, vejam que ele teria tido em 10 anos uma rentabilidade de 7,40%. E ele teria tido um drawdown de 5,87%. Ele teria acertado 64% dos trades, errou 35% dos trades em 10 anos e simplesmente não ganhou nada. Se ele tivesse trabalhado com 4% de risco por operação, rentabilidade sobe para 14,88%. Se ele tivesse trabalhado com 6%, a rentabilidade sobe para 22,38%. E se ele tivesse decidido o seguinte, olha, quando der o sinal, eu vou pegar o capital que eu tenho para trabalhar ponto contínuo, todo o capital, 100 mil, e vou entrar no trade. Ou seja, o que se chama de bet it all. Aposte tudo o que tem a cada trade dado. Qual teria sido a rentabilidade dele no modelo? Ele teria recebido 53,43% no período, com um drawdown de 37%. Muito bem. Vamos voltar para cá. Observem. Existe uma grande dúvida que os traders geralmente têm, que é a seguinte: como é que eu vou comparar dois sistemas? Tipo assim, Alexandre, eu estou operando hoje um sistema operacional nos 60 minutos, eu estou operando um outro sistema num gráfico semanal, e óbvio, estou operando há mais tempo um sistema que o outro. Eu queria saber qual sistema que é melhor, qual sistema que tem uma forma mais linear de ganho, uma forma mais segura de estar sendo operado. Bom, o Ralph Vince descobriu uma maneira bem interessante de fazer esse tipo de cálculo, que é a seguinte: obter uma média geométrica de ganho por trade executado. Então, o que ele faz basicamente para comparar um sistema com um outro sistema? Ele pega o capital final, do trade, digamos aqui é o sistema 1 e aqui é o sistema 2. Então, ele pega o capital final, o sistema 1, eu consegui 25 mil reais em 12 trades. No sistema 2, eu consegui 19 mil reais em 7 trades. O que ele faz a partir disso? Ele pega os 125 mil reais, que é o capital final, e ele faz a raiz quadrada de 12, porque foram 12 trades, de 125 mil. Isso dá 2,659. Essa é a raiz quadrada de 12 de 125 mil. E depois ele pega 119 mil e ele vai fazer a raiz de 7 de 119. E ele encontra 5,30. Esta é a raiz, essa é a média geométrica do sistema 2. Vejam que a média geométrica do sistema 2 é muito maior que a média geométrica do sistema 1. O que significa que se tu for comparar os dois sistemas operacionais, o sistema 2 é muito melhor que o sistema 1. Ele tem um crescimento do capital que é muito mais linear, sem os sobressaltos que o sistema 1 teve. Essa forma de comparação ela é muito interessante. Muito interessante. Vamos pegar dois exemplos reais. Nós vamos observar aqui o Mark Crisp. Deixa eu abrir o gráfico para vocês, os trades. Mark Crisp, 10 anos de gráfico diário de Mark Crisp, operando o Mark Crisp, tá? Em Banco do Brasil. Se nós fizéssemos isto, trabalhando com o modelo Bet It All, que é utilizando todo o dinheiro disponível em cada operação que vai sendo acionada, em 10 anos nós transformamos 100 mil reais em 2.595.985, com um drawdown de 34%. Isso com o sistema Bet It All. Então é isso aqui, ó. Comparando Mark Crisp, 10 anos diário, Banco do Brasil, começamos com 100 mil, terminamos com esse valor em 105 trades. Veja que foram 105 trades no período. Muito bem.
Se nós fizermos o cálculo, como eu mostrei para vocês, basicamente, nós vamos fazer o seguinte cálculo. 2.695.985 reais, certo? Vamos fazer a raiz de 105 disso. E vamos encontrar então uma média geométrica de ganho de 1.1514. Esta é digamos assim, a média geométrica do modelo Mark Crisp no Banco do Brasil em 10 anos. Ok? Vamos pegar a média móvel de 9 nos 60 minutos na Arezzo de janeiro até abril desse ano. Certo? Se nós fizermos isso, basicamente, nós vamos ver que nós vamos ter no final de janeiro deste ano, quanto? Como eu tinha mostrado para vocês, nós vamos ter terminado o nosso trabalho com 115.467 e fizemos 26 trades. Aí o que a gente faz? A gente pega 115, que é o capital final, e fazemos a raiz da quantidade de trades de 26 e vamos encontrar uma média geométrica de 1.5657. Resumidamente falando, se nós formos comparar então o crescimento geométrico do capital feito com o Mark Crisp contra o crescimento geométrico feito pela média móvel de 9 neste período, nós observamos que a média móvel de 9 tem um crescimento mais consistente e mais objetivo do capital. Olha que interessante. Isso é um dado que nos permite então, comparar diferentes sistemas, não importando muito a rentabilidade oferida, mas o que importa realmente é se aquele capital está crescendo de forma consistente. Não adianta tu ter um sistema que tem um ganho de 70% num trade e que tem uma perda de 60% no outro. Esse tipo de sistema é muito pior do que um sistema que vai ganhando sempre 10%, 10%, 10%, 10% e quando perde 3%. Esse tipo de forma de entender o crescimento do capital, ele nos é obtido realmente pela média geométrica dos sistemas que a gente vai estar trabalhando. Tá? Drawdown. Algumas pessoas têm uma dúvida em relação ao que é o drawdown. Drawdown é isso aqui. É a maior distância do topo até o que seria o fundo em termos de perda percentual do topo até o fundo durante toda a série. Deixa eu colocar uma série mais longa. Por exemplo, vou colocar a série do Banco do Brasil. Então, o que é o drawdown, basicamente? Veja que o drawdown aqui, basicamente, vai ser a diferença percentual deste topo até este fundo. Ela vai estar computada como sendo o maior drawdown do modelo. Que no caso aqui foi de 34,32%. Tá? Muito bem. Então isso aqui é o drawdown. É a distância percentual do topo da curva de capital até um fundo durante o período testado. Tá? Note que quanto mais alto for o optimal F que nós temos, maior será o drawdown do sistema. Obviamente, por quê? Porque mais o modelo vai estar nos permitindo aportar em cada trade e se o trade vier contra a nossa posição, sem dúvida alguma, a perda será tanto maior. Tá? E tem uma coisa interessante que é a seguinte, se tu acabar encontrando um sistema que tem um optimal F de 0,30, o drawdown em algum momento do futuro vai ser de 30%. Se tu estiver utilizando o modelo exato para calcular quanto de dinheiro tu tem que estar aportando naquele trade. Então, exemplo. Qual é o optimal F? E aqui, legal que o programa nos calcula o optimal F. O optimal F desse sistema do Mark Crisp em 10 anos no diário está em 0,82. Está aqui o optimal F. Aqui ele, 0,82. O que significa que se eu continuar operando esse sistema para o infinito, em algum momento eu vou ter um drawdown de 80%. O que é muito elevado. Muito elevado. A gente tem que ter isso em mente. Tá? Isso aqui é o drawdown. É a distância do topo até o fundo.
A maior perda consecutiva que aconteceu no período testado, percentualmente falando. E agora vem um paradoxo. Se os melhores sistemas apresentam optimal Fs altos, e realmente isso acaba acontecendo, os melhores sistemas têm optimal Fs altos, e os optimal Fs altos significam drawdowns elevados, então necessariamente os melhores sistemas vão apresentar em algum momento fortes recuos? Sim. Sim. E isso é que é o grande paradoxo que existe dentro do mercado. Os modelos que teoricamente têm a melhor capacidade de estar aportando a maior quantidade de capital possível são aqueles que em algum momento vão te levar a um maior risco possível, um risco que vai ser na igual medida daquilo que tu vai estar aportando. Tá? Participante Sniper, qual é o link dos antigos happy hours? A gravação deste será disponibilizada? Sim, a gravação deste será disponibilizada. O link dos antigos happy hours eu não tenho aqui comigo. O pessoal do atendimento tem, tu pode entrar em contato com eles, eles te enviam imediatamente. Tá? Nós estamos com uma instabilidade no provedor americano e isso tem sido um pouquinho mais difícil de traduzir, de resolver. O pessoal lá só está com problemas. Tá? Participante Touca, o certo não seria comparar dois ativos, Banco do Brasil e Arezzo, uns 10 anos? Não, essa é que é a questão. Até seria o ideal se tu pudesse comparar no mesmo período de tempo. Mas essa fórmula que o Ralph Vince nos ofereceu, ela justamente tem como propósito, Touca, poder fazer a comparação de períodos diferentes, de time frames diferentes e de períodos de acompanhamento e de papéis diferentes. Por quê? O propósito dele é o seguinte, eu quero comparar se esse sistema aqui tem um crescimento que é mais linear e consistente, ou se ele é um crescimento mais volátil e oscilatório. É isso que ele vai estar fazendo, basicamente, quando ele coloca as duas médias geométricas para testar qualquer sistema operacional. Tá? Olha aqui. Aqui eu testei com vocês a média móvel de 9, num período de 6 meses, num gráfico de 60 minutos, iniciando com R$100 mil, contra um Mark Crisp no gráfico diário, iniciado com R$100 mil por 10 anos, contra um IFR2 no gráfico diário, iniciado em setembro do ano passado. Tá? Que estaria com esse resultado agora, 173 mil e pouco. Deixa eu colocar aqui para vocês os trades do IFR2 de setembro de 2002 até hoje. Esses são os trades que eu acabei fazendo. Tá? Tá? Muito bem. Observem. Esse modelo, nós iniciamos com 100 mil, estamos com 173 mil, um ganho de 73% no período de 8 meses, com um drawdown máximo de 8,56%. Foram 54 trades. Então, usando 173.216, a raiz de 54 disso, a gente obtém uma média geométrica de 1,25. Vamos olhar os optimal Fs de cada sistema. O FR2 tem um optimal F de 0,8. O Mark Crisp tem um optimal F de 0,82. A média móvel de 9 tem um optimal F de 0,24. Se nós formos olhar por esses modelos, o Mark Crisp seria o vencedor, porque ele tem o maior optimal F de todos. Mas, como já foi mensurado, como já foi dito, a melhor maneira de comparar os sistemas sempre é analisar essas duas variáveis. Optimal F, mais alto, com a média geométrica mais elevada possível. Então, se nós fôssemos comparar aqui entre esses sistemas, nós diríamos a melhor média geométrica é da média móvel de 9, mas o optimal F dela é mais fraco, eu não consigo aportar muito capital nela. Poderia alavancar no máximo 4 vezes o capital. Enquanto que o FR2 tem uma média geométrica um pouquinho melhor que a do Mark Crisp, e eu, por ele, teoricamente, poderia estar alavancando até em 8 vezes o capital, para ter a melhor rentabilidade possível. Então, esse sistema aqui, que tem o que seria
o segundo lugar das duas posições acaba sendo o sistema mais estável dos três apresentados. Muito bem. Vamos falar um pouquinho de martingale, semi-martingale, anti-martingale. O modelo martingale é aquele que a gente vai aumentando posições à medida que o capital vai diminuindo. Exemplo, faço um trade, errei, próximo trade eu dobro a posição. Errei de novo, próximo trade eu dobro a posição. Errei de novo, próximo trade eu dobro a posição. Isso se torna automaticamente um sistema que tem uma elevada probabilidade de resultar em lucro, só que tem um problema. Ninguém tem dinheiro suficiente para estar sempre dobrando a aposta a cada novo trade, né? Então isso é um modelo que os cassinos, inclusive, proíbem que as pessoas façam, porque ele pode quebrar o cassino, né? Mas enfim, os modelos semi-martingale, tu vai aumentando a posição à medida que vai errando os trades, mas existe um limite máximo nesse teu aumento. Esse é um modelo interessante. Os modelos anti-martingale, tu aumenta posições à medida que o capital aumenta. Tá? E aqui dentro desse modelo é o que a maior parte das pessoas faz. Operar sempre o mesmo número de lotes é uma possibilidade. Dividir o capital em percentuais destinados a ativos, isso é outro tipo de possibilidade. Arriscar um percentual do capital do trade, tipo 2% de capital por trade, ou 4% por trade, ou 6% do trade, que é o que o Helder preconiza, e que na minha opinião não funciona para nada. É o pior manejo que existe. Tá? Existe o método Kelly, existe o Optimal F, e existe sem nenhum tipo de manejo de risco, que é o aposta tudo. Deu trade, executa toda a posição. Saiu do trade, executa toda a posição no próximo trade. Tá? Esse é outro sistema de manejo de risco. Bom, vamos lá. Tá? Todo o trading system tem um stress ideal. Ou seja, qual é o stress ideal? Tem um capital ideal para ser utilizado. Se nós trabalharmos com um limite de 2% de risco por operação, nós vamos calcular quanto é que é 2% do nosso capital. Vamos medir o risco do trade. Risco do trade, entendo, é o ponto de compra menos o ponto de stop. Vamos dividir o nosso risco máximo pelo risco do trade. Exemplo, se eu estou aceitando perder R$1.000 num trade porque é 2% do meu capital e meu ponto de entrada está em 10 e meu stop está em 9,50, então eu poderia comprar até mesmo 2.000 ações do papel para não exceder o limite de 2%. Tá? Esse modelo, que é o modelo que o Helder preconiza, ele é um modelo castrador de sistemas. Ele é um modelo que tem como vantagem diminuir as operações na medida que vai errando os trades. Segunda vantagem, permite o crescimento das operações à medida que a operação vai evoluindo bem. E permite o crescimento geométrico do capital. Essas são as maiores vantagens desse modelo. Desvantagens, limita o tamanho da operação e acaba produzindo capital ocioso durante algum tempo. Há uma necessidade de cálculos um pouquinho mais minuciosos, aumenta a necessidade de registro dos trades, e não só produz uma sensação de limitação nos ganhos, como efetivamente limita muito o ganho do trader. Tá? Observem aqui. Ó. Aqui são todas as operações feitas de janeiro de 2008 até dezembro de 2009 com manejo de risco de 2%. O manejo de risco clássico que o Helder tanto fala. Iniciando com R$10.000. O cara trabalhou por 2 anos, com a média maior de 9, na Siderurgia Nacional, de 2008 até 2009, trabalhando com R$10.000, fez 25 trades. Acertou 12 e errou 13. Teve um payoff de 2,8, teve um drawdown de 6,23 e ganhou 18,30% no período. Isso com 2% de risco. Se ele tivesse trabalhado com 4%, que é o dobro do risco, teoricamente, vamos ver quanto é que foi o drawdown dele, que estava em 6, e quanto é que foi o lucro, que estava em 18. Veja que com 4%, no mesmo período testado, o trader teria ganho 12,16%, que é mais ou menos um pouquinho, exatamente o dobro do drawdown que ele teve com 2%, mas o net profit dele não subiu só o dobro, subiu mais que o dobro, foi para 38% no período. Se ele tivesse trabalhado com 6%, vejam que
o drawdown máximo dele não subiu 3 vezes, foi para 17,80. Enquanto que o net profit dele, que antes era 18%, sobe agora o lucro para 60%, mais de 3 vezes de lucro, mostrando aqui que aconteceu o seguinte: à medida que ele foi aumentando a quantidade de capital que ele foi aportando nos trades, ao invés de 2, 4 ou mesmo 6%, o lucro foi crescendo numa proporção não linear ao drawdown. O drawdown não cresceu na mesma proporção que o net profit final cresceu. Isso já é uma coisa extremamente importante de saber. E se ele tivesse utilizado o bet it all, tipo, deu o trade, ele executa a entrada com todo o capital. Se ele tivesse utilizado o bet it all, deu o trade, ele entrou com todo o capital, olha qual teria sido a movimentação dele no período. Tá? Os mesmos 10 mil reais, o mesmo período de 2008 até 2009, são os mesmos 25 trades, mesmo percentual de acerto, mesmo payoff, só que agora, deu o sinal, ele pega todo o dinheiro que ele tinha, os 10 mil reais, e faz a compra. No próximo trade, se ele está com 12 mil, ele vai comprar 12 mil. No próximo trade, se ele está com 14 mil, ele compra 14 mil. Veja que não é mais 60%. Não é mais 18%, que nem o manejo de risco de 2% nos proveu. Quanto é que ele ganhou? Ele ganhou 103%. E qual foi o drawdown? Bom, o drawdown subiu de 6% para 26%. Certo? De 6% para 26%. A gente pode dizer que o drawdown subiu em torno de 5 vezes. Em torno de 5 vezes. E o lucro subiu em igual medição, um pouquinho mais do que 5 vezes o lucro. Tá? Então isso aqui, basicamente, é uma demonstração de como a gente, utilizando o manejo de risco de 2% por capital, que é o manejo de risco clássico, vou pegar aqui o FR2. Se eu tivesse trabalhado com um manejo de risco de 2% no FR2, ao invés dos 73% de ganho que eu tive com 8,56% de drawdown máximo, sabe qual é o ganho que eu teria tido? 17%. Eu castrei o sistema. Meu risco foi baixíssimo, daí. Meu drawdown cai para 2,53%. Mas veja que 17% literalmente é matar o modelo. É tu pegar e assassinar o modelo. Tá? Bom, não precisamos ir muito longe. Se a gente pegar o Mark Crisp no gráfico diário e trabalhar com o modelo do Bet It All, a gente ganhou esses 2.595% no período de 10 anos. Se nós fizermos com 2% de risco por operação, olha o que acontece com a nossa rentabilidade. Ela cai para 102%. Estão vendo? Em um modelo, eu tive 2.595% em 10 anos, que é uma rentabilidade boa, justa. Agora, isso usando o Bet It All. Se eu tivesse utilizado o manejo de risco de 2% clássico, quanto é que eu teria ganho? 102%. Em 10 anos é perder dinheiro. 102% em 10 anos é perder para a renda fixa. É melhor deixar o dinheiro na renda fixa do que fazer esse trade com 2% de risco. Bom, isso começa a justificar algumas coisas interessantes. Primeiro, capital que está em renda variável, a gente tem que entender que é capital que está em risco. A gente tem que aceitar isso. A gente tem que operar isso dessa forma. E a forma de operar isso, aceitar esse risco e trabalhar esse risco, na minha opinião, basicamente, especialmente capitais menores, capital abaixo de 20 mil reais, tu tentar fazer um manejo de risco de 2%, cara, tu vai operar o resto da tua vida e tu não vai conseguir rentabilidade. Não vai ter prejuízo, mas também não vai ter rentabilidade. Então, para capitais menores, a minha sugestão é, você divide o seu capital em caixa, que é como eu faço. Então, o cara tem 50 mil reais, pega 2 caixas de 25 mil reais, escolhe 2 sistemas operacionais, ou um sistema só que seja, e vai operar. Quando der o sinal, pega aqueles 25 mil reais e faz o trade.
com todo o capital daquela caixa. Os outros 25 mil é para outra caixa. Deu outro sinal de trade, todo o capital daquela caixa. E ele vai calculando sempre a cada trade qual é o capital que aquela caixa tem. E ele vai trabalhando isso dessa maneira, que é o bet all. Esse é o sistema. E esse sistema não é o mais agressivo que existe. Na verdade, esse sistema é o sistema um pouquinho mais justo. Um pouquinho mais justo. O sistema mais agressivo que existe é o sistema Kelly e o sistema do Optimal F, em que tu vai, eventualmente, quando der o sinal, alocar mais dinheiro do que tu tem, alavancando. Seja alavancando com a compra de opções, ou seja alavancando com compra de termo, ou utilizando o limite operacional. Esse tipo de modelo daí, o modelo que trabalha com alavancagem, eu não terei tempo para a gente conversar hoje, porque eu tenho só mais 10 minutos, logo em seguida está entrando o Vlad com o treinamento sobre opções. Então, este modelo, que é o modelo de alavancagem, eu vou conversar com vocês semana que vem, tá? Porque é muito mais profundo e denso esse tema. Tá? Mas já respondendo a pergunta do Fagner, Stormer, na sua opinião, qual seria o manejo mais adequado para capitais menores, mais ou menos 20 mil reais? Na minha opinião, o sistema mais adequado de manejo de risco é bet it all. Se tu tentar qualquer coisa diferente disso, te garanto, você não terá prejuízos muito importantes, mas também não terá lucros. Não conseguirá resultados, não conseguirá crescimento do teu capital de forma adequada, ele vai ficar de lado, vai ficar parado, que nem aconteceu aqui com o Mark Crisp nos 10 anos do diário. Vejam, com 67% de acerto, cara, isso não é um nível de acerto ruim, cara. Isso é um nível de acerto ótimo em 10 anos. Com 1,35 de payoff, ou seja, fantástico payoff. Tá? Um ótimo payoff, um ótimo nível de acerto. Se eu utilizar o manejo de risco de 2%, eu pego toda a minha rentabilidade, que foi de quase 2.600% em 10 anos, e transformo ela em 102%. Eu destruo, eu mato o sistema. Eu acabo com o sistema. Ah, mas eu estou querendo segurança. Quer segurança? Vai para a renda fixa. Se o cara quer segurança, ele tem que ir para a renda fixa. O dinheiro que está na renda variável é um dinheiro que tem que correr o risco necessário da renda variável. Se ele não correr o risco necessário da renda variável, ele não irá rentabilizar. É simples assim. É simples. Muito bem. Participante Ricardo Mota. Como lidar com o Optimal F alto? Existe meio de nos proteger? Ricardo, teoricamente, o e-mail, o Sniper está perguntando qual é o e-mail do pessoal do atendimento. atendimento@leandrostormer.com.br. Ricardo Mota, um Optimal F alto, na verdade, é uma benção. Quando tu tem um Optimal F alto, é porque tu tem um sistema que tem uma elevada possibilidade de te gerar dinheiro, e muito dinheiro, e que ele pode, inclusive, ser alavancado, só que esta alavancagem pode inferir em determinados períodos de drawdown elevados, que tu teria que estar atento. Como poderíamos nos proteger disso? Aí tu poderia trabalhar com aquilo que recebe o nome de Secure F. O Secure F, basicamente, é um limite máximo de drawdown que tu vai estabelecer. No caso, 20%, ou 30%, ou mesmo 15%, se tu quiser. E então tu vai estar alavancando até que o teu drawdown atinja 15%. Quando atingir 15% de drawdown, tu para de alavancar e tu começa a operar só com bet all. E isso diminui dramaticamente o drawdown do teu sistema operacional. Mas isso eu vou abordar um pouquinho mais com vocês amanhã. Tá? Amanhã. Participante Sniper. Amanhã não, perdão, semana que vem. Porque isso é bem mais profundo. Boa noite, Stormer. Opero milho alguns meses com capital de 30 mil reais só para o milho. Perda mais de 3%, 900 reais por operação. Quando aumentar o número de contratos de acordo com a evolução do capital, devo utilizar sempre 3% do meu capital para o milho, assim como diz o Larry Williams? Para contratos futuros, isso seria o mais apropriado, sem dúvida alguma. Tá? O participante Guest coloca, mas não faz sentido falar em 2% de risco no FR2, visto que você não sabe o risco inicial no momento que faz a oposição devido às saídas. Logo, não há como limitar o risco.
Perfeito, Guesch. Eu apenas coloquei aquele exemplo no FR2 do 2% para ver como o sistema de 2% castra qualquer modelo. Seja um modelo absurdamente lucrativo como o FR2, seja um modelo com uma média móvel de 9, seja um modelo com o Mark Crisp, qualquer modelo operacional que tu tenha um stop e que daí tu possa fazer esse cálculo do 2%, é um modelo que vai ser castrado quando tu fizer 2% de risco por operação. Então, assim, eu sei que eu não posso usar o 2% no FR2 porque eu não tenho um stop no FR2, eu tenho só um stop no tempo, certo? Sem dúvida alguma, mas a tua colocação é pertinente. O Pacheco Osmar, mas também não adianta ter uma expectativa de lucro e ficar amargando prejuízo alocando todo o capital. Verdade. É verdade que não adianta tu ter uma expectativa de lucro e ficar amargando prejuízos alocando todo o capital. Mas a forma mais rápida de tu se recuperar desses prejuízos é justamente estar alocando todo o capital. Perceba, isso que eu estou falando agora, Osmar, não é para um trader iniciante. O trader iniciante que não sabe operar direito ou que não tem um sistema operacional de trabalho, este sujeito não deveria estar nem colocando dinheiro de verdade. Esse sujeito deveria estar fazendo apenas trades simulados, só no papel. Tá? Por no mínimo 6 meses a 1 ano. Depois de 1 ano fazendo simulado no papel, ele pode começar a fazer com um dinheirinho 10 mil reais, mas aí ele pode até fazer o 2% de risco de capital por trade. Mas aí ele sabe que ele não está fazendo isso para ganhar dinheiro. Ele está fazendo isso para aprender. Depois que ele aprendeu bem o modelo dele, aí, meu amigo, ele tem que arregaçar a manga. Ok. Já aprendi a lutar e agora vamos para a porrada. Agora vamos lá. E aí o cara vai trabalhar com um sistema que vai ser realmente para buscar dinheiro. Mas nos primeiros 2 anos, primeiro ano e meio, o cara está ali para aprender. Então ele bota toda a armadura de pairing, de cara fica lá no box, que ele fica cheio de almofada para tudo que é lado, para ele só aprender. Ele não faz mais nada, ele fica só se defendendo e volta e meia dá um soquinho. Esse é o cara usando o manejo de 2%, é o cara que está aprendendo ainda. Mas depois que tu aprender a operar, tu não pode ficar fazendo isso. Porque se tu ficar fazendo isso, tu não vai ganhar dinheiro nunca. Nunca. A maneira efetiva é assumir que tu vai ter que estar correndo riscos. Só que estes riscos são calculados a partir do teu nível de acerto, do teu nível de perda, de quanto que tu perde cada trade que deu errado, de quanto é que tu ganha em cada trade que deu certo. E isso tu só pode ter na medida em que tu tem todo o teu negócio e todo o teu sistema de operar muito bem registrado, catalogado, treinado e esperado. Certo? Isso é extremamente importante de ser comentado. Bom, deixa eu voltar para cá um pouquinho. Pastor Shiroto, uso os 2% há muito tempo, como indica o Helder, e tenho como cuidar do meu psicológico que me blinda quando opero. Bom, é o que eu mencionei, os 2% eles vão impedir que tu perca muito dinheiro. Essa é uma grande vantagem dos 2%. Mas eles literalmente impedem que tu também ganhe muito dinheiro. Então, essa é uma decisão que o trader tem que fazer. Alguns traders podem, de repente, gostar muito da ideia do 2%, e aí, ao invés de usar 2%, ele pode trabalhar, por exemplo, com 4%. Veja que o 4% já dá um pouquinho melhor de resultado. Por exemplo, o Mark Crisp de 10 anos do diário vai para 302% nesses 10 anos. O drawdown sobe para 15%. Ou ele poderia trabalhar até mesmo com 6%. Bom, com 6% de risco, ele teria o quê? 681% de lucro no período, com 22% de drawdown. É uma alternativa. Né? Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que esse conceito largamente assumido como verdade tácita e absoluta, que a gente não pode arriscar mais do que 2% de risco por trade, no frigir dos ovos, isso é literalmente acabar com o modelo operacional que tu está trabalhando. Tá? Eu vou ver se eu consigo na semana que vem fazer no mesmo horário o assunto trabalhando da Ed Kelly, falando de Optimal F, de Secure F, que são as formas mais ousadas de se operar. Tá?
Isso eu vou conseguir, acho que semana que vem sim. Paixão de Pedro pediu que eu comentasse a pergunta dele. Vamos lá. Última pergunta que eu posso estar fazendo no momento. Respondendo no momento. Vamos ver se eu acho a pergunta do Pedro. Ah, está aqui. Pedro, Storm, considerando que aceitemos os postulados de teorias matemáticas da probabilidade, considerando que adotamos as linhas de trades objetivos e usamos o manejo do tipo de Kelly, por exemplo, 30% do seu capital de trade, por que não seguir plenamente as alavancagens que o modelo Kelly postula? Por que ser conservador e não seguir o modelo como postulam muitos? É uma questão emocional? Não, não é uma questão emocional. O que acaba acontecendo é o seguinte, eu não queria falar do Kelly agora, mas eu vou responder essa tua pergunta e daí na semana que vem a gente aprofunda sobre isso. Pegando, por exemplo, a fórmula, a média móvel de 9 enquanto sistema operacional, o Kelly ele trabalha com uma fórmula que é essa daqui, que vai ter o percentual de acerto menos o percentual de perda dividido pelo win-loss, onde o win-loss vai ter a média de ganho dividida pela média de perda. Então, isso aqui é o cálculo do Kelly. Uma vez que você tenha calculado o Kelly de um sistema, você vai utilizar essa outra fórmula aqui, ó, que é o teu percentual de Kelly, que tu calculou, vezes o teu capital, dividido pelo teu risco máximo. E aqui reside o calcanhar de Aquiles do risco máximo do Kelly, do sistema Kelly como um todo. Porque tu vai pegar o quê? Eu vou pegar e voltar 10 anos no passado e vou ver qual foi o prejuízo máximo que eu tive em todos os trades que eu fiz aqui no Mark Crisp em 10 anos. Aí tu vai ver aqui, eu tive um de 3,70, um de 4,90, teve um prejuízo aqui de 7,31, por enquanto é o maior de todos. Depois eu tive aqui um outro, vamos ver, 9,90, maior prejuízo. Depois eu tive um outro aqui. Vejam que, se a gente fosse utilizar a fórmula do Kelly para o Mark Crisp em 10 anos no Banco do Brasil, nós partiríamos do pressuposto que o risco máximo é de 9,90% numa operação. Seria o máximo que poderia estar perdendo, porque isso foi o maior risco observado em 10 anos do papel. Bom, a questão toda, e aí o Kelly te diria o seguinte, ok, com esse risco máximo, você poderia estar trabalhando, aqui é um exemplo, você poderia estar trabalhando com 32 mil reais do capital. E se você tem 10 mil, então você poderia estar alavancando em 3,2 vezes o teu capital. Bom, isso é uma verdade, só que tem um problema. Este risco máximo aqui pode ser muito maior no futuro, concorda comigo? Não é porque nos últimos 10 anos que o máximo de perda que aconteceu num determinado sistema foi de 9,90, que esse máximo vai se repetir. Ou tu acha que se a gente continuar operando o Mark Crisp pelos próximos 50 anos, tu não vai ter uma perda máxima de 15% em algum trade? Pode acontecer. E se acontecer essa perda máxima muito maior do que o risco máximo observado no passado, esse teu Kelly vai te produzir um prejuízo muito grande. Então, como a gente trabalha com o risco máximo que foi observado no passado, mas não tem a real ideia se esse será o risco máximo do futuro, o Kelly é um sistema de alavancagem muito agressivo, na minha opinião. Então, a forma talvez mais segura de fazer o Kelly seria a seguinte, tu pega esse risco máximo, 9,90, multiplica por 2 e bota um risco máximo de 18. 18, 2 vezes maior do que o risco máximo que tu viu em toda a tua base de dados. E aí tu vai ter um Kelly que vai ser bem mais contido e muito mais seguro. Tá? Semana que vem, mesmo horário, mesmo momento, vamos falar daí apenas de operações alavancadas. Tá, pessoal? Eu tenho que terminar agora, o Vlad já está me olhando com cara feia. Um abraço para vocês, até mais, tudo de bom!